próprios sindicatos. Também acho que as empresas precisam encarar o sindicato como um parceiro também, como aquele com o qual ela deve exercer a gestão. A administração empresarial se baseia numa boa relação com o sindicato. Não é possível hoje uma administração sem a participação do sindicato. Então é preciso equilibrar essas duas, essa aversão ao conflito com a necessidade de estar junto ao sindicato e a entender que o conflito, muitas vezes, é uma forma de colaboração. Quando o sindicato entra em conflito, muitas vezes está contribuindo para que a empresa possa até melhorar as suas condições de trabalho. Existe, no caso de greve, uma série de condutas que são tidas como antissindicais. Por exemplo, o lockout que é o fechamento do estabelecimento da empresa para evitar a negociação, para dificultar o atendimento das reivindicações. A lei de greve proíbe, a lei de greve não proíbe o lockout, proíbe o lockout que tenha como fim uma prática antissindical. Também proíbe listas negras, despedidas punitivas, tudo em função da greve. Ou seja, existe uma série também de fatos e atos que são vedados quando da greve. Por exemplo, a desmoralização dos líderes da greve sindicais, regando a condições humilhantes. Os agentes provocadores que são inseridos no meio da coletividade para provocar atentados à propriedade de terceiros, confrontos com a polícia e atitudes que desgastam o movimento com a sociedade. E tem as propostas divisionistas, quando o empregador só negocia com uma parte, a parte boa, que ele considera boa, dos grevistas, deixando de lado os demais, oferecendo vantagens para um pequeno setor do grupo que está em greve. Também comissões fantasmas que são criadas, às vezes, de negociação, para justamente afastar o sindicato. A difamação, acusar de terrorismo, acusar de comunistas, ou coisas desse tipo. E também as prisões seletivas. Há hipóteses em que houve épocas no Brasil em que os sindicatos, o próprio presidente Lula foi preso depois de uma greve no sindicato de São Bernardo, e o sindicato sofreu uma intervenção, ele foi preso. Dizem que ele fez uma greve de fome, mas parece que ele engordou até um pouco durante a greve de fome. Mas houve um momento em que o sindicato, isso é simbólico, isso é belo dizer, o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, que foi ocupado pelos fiscais, o presidente Roberto Mário, lembra-se disso, foi ocupado pelo Ministério do Trabalho, pelos interventores, na época podia haver a intervenção, e o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo simplesmente mudou-se para um outro local, em frente. Então disseram que fiquem eles com o imóvel, porque o sindicato não é mais, o sindicato somos nós, ele está hoje aqui. Então foi um momento belíssimo, porque embora eu tenha feito a brincadeira, eu considero que o Partido dos Trabalhadores e a CUT e esses sindicatos tiveram um papel de grande relevância na modernização do nosso sindicalismo. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Hoje nós temos sindicatos que estão atrelados ao governo. Em verdade, desde que nós tivemos o governo do PT, nós notamos os sindicatos, em verdade, perdendo a capacidade, castrados na sua capacidade de reivindicação, acoplados à estrutura governamental, tudo aquilo que se quis evitar em 78, estrutura contra a qual se lutou, quando chegaram ao poder, absorveram os sindicatos, trouxeram para dentro de si, e isto é realmente uma conduta antissindical, também. Agora, existe uma questão que me parece importante, que como proteger a liberdade sindical. Eu acho que uma das questões fundamentais é a educação sindical.
É preciso que nós preparemos os dirigentes sindicais, tenhamos uma cultura voltada, não é, à proteção desse importante direito, voltada para os trabalhadores e para os empregadores. Também temos que ter, logicamente, reparação dos danos causados, sanções administrativas e tudo mais. Até a publicidade dos atos antissindicais é importante. Uma empresa que se vê na imprensa como alvo de notícias de que ela teve atos antissindicais, ela sofre uma condenação social. E hoje as empresas se preocupam muito com a sua imagem perante a sociedade. Nos minutos que me restam, eu queria falar um pouco sobre o sindicato e a pós-modernidade. Nós vivemos hoje uma situação que eu poderia dizer assim, que uma tricotomia, vamos dizer assim. Nós todos que estamos aqui nessa sala, como investidores, nós queremos sempre o mais alto retorno do nosso investimento. Agora, como consumidores, nós já queremos pagar o menor preço possível. E como trabalhadores, queremos os mais altos salários. Essa equação não é muito fácil de se acomodar. Quer dizer, são os conflitos que surgem. Nós mesmos vivemos esta... Vamos dizer, eu tenho o meu alter ego investidor, o meu alter ego consumidor, né? Isso faz com que esse paradoxo, essa situação surrealista apareça na nossa sociedade. Então, é difícil. Nós queremos todos a melhor distribuição da riqueza, porque a produção da riqueza é um problema que já está resolvido. Nós produzimos riqueza, só que não distribuímos adequadamente. Vejam que há reações contra a injustiça, contra a desigualdade em todo o mundo. Houve na França, por exemplo, na Caterpillar, houve o sequestro de um dirigente, de um executivo da empresa, em protesto contra atos antissindicais que foram praticados pela empresa. Ou seja, é um momento de extrema complexidade. Este mercado de trabalho tão cheio de paradoxos, esse mundo cheio de paradoxos, ele dispersa os trabalhadores. Ele não ajuda o sindicato. Há uma desconcentração, né? Há um aumento de pequenas e médias empresas que costumam ficar fora do movimento sindical, das preocupações dos sindicatos. Há também tecnologias que diminuem a utilização da mão de obra, como todos sabem. Há um aumento da competição internacional. Há uma disputa entre o sindicato e a empresa pela fidelização dos empregados. Hoje as empresas utilizam-se de vários mecanismos de participação para atrair o empregado para a sua órbita, para que ele se afaste do sindicato. Licitamente, porque isso não é uma prática antissindical necessariamente. A empresa oferecer mecanismos de participação que afastam o interesse do empregado pelo sindicato. E há também outras mudanças. O antigo proletariado industrial, por exemplo, quase que não existe mais. Você entra numa fábrica hoje, as fábricas hoje, fábricas de motores, por exemplo, parecem escritórios. São mais limpos do que muitos escritórios de advocacia que eu conheço. São ambientes clean, silenciosos. E quando a tarefa é muito penosa, tem lá um robô para exercer a atividade. Enfim, há um crescimento dos trabalhadores com maior qualificação profissional. Há uma ampliação do trabalho precário, que também são pessoas com as quais os sindicatos não se preocupam. Há um crescimento da informalidade. Os sindicatos não se preocupam com os informais, só com os formais, que estão inseridos, que estão os incluídos. Quer dizer, os excluídos não constituem motivo de preocupação para os sindicatos. Enfim, o sindicato tem dificuldade para atrair o jovem empreendedor, o mais qualificado, a mulher, o terceirizado. E essa globalização
vai trazendo isso, um ganho de produtividade para as empresas, maior competitividade, e leva uma competição entre os próprios trabalhadores, causando uma fragmentação no movimento sindical. Então, para vencer esses desafios, nós temos que atender às demandas individuais e coletivas dos trabalhadores. Eu sinto uma espécie de exaustão do discurso ideológico tradicional do sindicato. Confesso que acho que não só o discurso está atrasado, como ele está em desarmonia com o que nós vemos, com esse individualismo que há na sociedade. Nós temos uma sociedade que valoriza os projetos pessoais e não estimula a consciência coletiva. Há uma certa alienação quanto aos movimentos coletivos. Inclusive no mundo do trabalho, há uma individualização cada vez maior dos contratos. Existe uma tese, inclusive, que é apresentada na Sorbonne, sobre a individualização do direito do trabalho, e que se mostra essa tendência. Então, a individualização das tarefas, individualização das remunerações, a busca da maior performance sempre. Então, é a redescoberta, vamos dizer assim, do empregado indivíduo, como fez o Renascimento, que descobriu o homem. Nós estamos descobrindo agora o empregado indivíduo, e não a massa. Como disse, aliás, o nosso ilustre conferencista, brilhante conferencista, o professor Ávila. Enfim, o sindicato tem que se reaproximar de alguma forma da empresa, tem que mudar o seu discurso, tem que ser mais democrático, porque tem que entender que ele é um agente independente, a empresa é um agente independente e o Estado é outro agente independente, com objetivos, valores e poderes próprios. Então, acho que as velhas estruturas sindicais estão em xeque. No Brasil, então, nós estamos vendo, infelizmente, a perpetuação de um modelo neocorporativista, um neocorporativismo em que os sindicatos centrais sindicais participam da engrenagem governamental. Isto me parece também uma conduta antissindical. Se nós observarmos a pureza com que deve ser mantida a independência que tem que ter o sindicato. Eu vou concluir dizendo que essa antiga estrutura sindical não consegue encarar os desafios da globalização. Por isso mesmo foi criado, inclusive, em Viena, a International Trade Union Confederation, uma notícia que está no Financial Times, que é um sindicato do mundo todo, uma organização coletiva, cujo objetivo é defender os direitos na era da globalização, marcada por grande queda no número de sindicalizados. Então, o sindicato, para poder sobreviver e ter alguma função, ele tem que encarar que ele precisa cuidar dos autônomos, precisa cuidar dos informais, dos desempregados, dos atípicos em geral, dos precários, autônomos, etc. Então, o sindicalismo brasileiro enfrenta uma crise de estrutura. E essa crise de estrutura, felizmente, ela vem sendo, de alguma forma, atenuada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, em matéria de liberdade sindical, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma série de súmulas, de precedentes normativos que ponderam, que temperam os excessos dos sindicatos, como, por exemplo, o número de dirigentes sindicais, que foi limitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, e outras coisas, como estabilidades que eram distribuídas às mancheias, como, por exemplo, dos dirigentes de associações, que nem eram sindicatos, e queriam também a estabilidade do dirigente sindical. O Tribunal Superior do Trabalho cancelou, revogou a súmula que acolhia essa estabilidade. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho tem um papel jurídico-político também para preencher esse vazio que existe e essas anomalias do nosso sistema sindical, o nosso caos sindical, a nossa pulverização sindical.
e este detestável imposto sindical, que os sindicatos pensam sempre em duplo